Vou começar sempre com esse batuquinho. Vamos lá. Vamos ver se começar a chegar gente aí. Oi, meu amor. Fala, Rê. Olá, olá. Álvaro! Nossa Senhora! Que honra! Faz tempo, hein, homem? Deixa só os povos entrar um pouquinho, aí a gente começa. Olha, Márcia, boa noite, Paola. Eu não vou poder cumprimentar todo mundo, porque eu não consigo ler. Tá, tudo ótimo, Álvaro. Desculpem, é que o Álvaro é uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, então saudades de vocês aí. Mandem beijo para todos. Para todas, né? Opa, que boa notícia. Então vamos combinar aí. Me procura pra gente marcar passando essa loucura toda, a gente começar aqui a se reencontrar. Bom, vamos lá. Vamos começar. Já tem umas 30 pessoas, acho que já dá pra gente começar. A primeira coisa, eu vou começar aqui passando para vocês o endereço do meu site, porque tem coisa nova lá que eu estou disponibilizando. Eu vou começar a disponibilizar no meu site todas as lives. Ainda não tem todas lá, mas algumas já tem 3. E também junto com as lives que mostram um pouco a minha forma de pensar e refletir sobre a fotografia, sobre a vida e o fazer artístico com a fotografia. Também tem então lá uma primeira parte de um texto que eu estou escrevendo. Já faz um tempo que eu tenho tentado organizar os meus pensamentos e agora comecei a engatar um texto, coloquei o primeiro bloco de texto lá. E assim que eu puder eu vou colocar a segunda parte e eu vou evoluindo. Então se vocês quiserem acompanhar, tem lá alguns conteúdos, algumas ideias lá para vocês verem. Além disso, essa semana eu recebi um pedido pedindo para que eu falasse sobre um certo fotógrafo. E eu queria então deixar claro para vocês assim, a minha opção em fazer live não é fazer um curso onde eu tenho que citar nomes de fotógrafos, não interessa de que país ou de que região, porque tem uma coerência histórica relevante que eu tenho que tratar. Eu resolvi apresentar essas lives mostrando trabalhos de fotógrafos que me interessam. Não obrigatoriamente eu gosto de todos, mas eu reconheço a qualidade desses trabalhos e me interessam pelas pesquisas que eles fazem, como eles desenvolvem essas pesquisas, como é que eles desenvolvem seus trabalhos, qual o comprometimento deles com o que eles fazem. Essa questão de comprometimento para mim é uma coisa bastante latente, né? Um pensamento que em algum momento a gente pode desenvolver com bastante... Talvez a gente precise de mais de uma live para falar sobre isso, é o quanto um conceito de ética e de estética no fazer são inseparáveis, para mim são inseparáveis. E aí eu olho para esses trabalhos, eu estou tentando apresentar para vocês trabalhos onde eu encontro essa postura ética e estética, né? Onde as duas coisas se encontram e a gente percebe isso no trabalho. Então, são escolhas que são feitas dentro dos universos que eu acho interessantes. Não tem um compromisso de construção de um pensamento histórico com a fotografia, nada disso. E normalmente eu preparo a aula assim no domingo, né? De manhã eu preparo a aula para fazer naquele domingo, que depende muito de uma série de circunstâncias que aconteceram na semana. Claro que eu tenho um monte de nomes que eu quero falar para vocês, mas até ontem de noite eu estava pensando em falar de um fotógrafo, e no meio do caminho, conversando com a Helena, minha esposa, eu resolvi mudar e falar desse outro fotógrafo que eu vou apresentar para vocês hoje. O fotógrafo, vou até colocar já o nome dele aqui também, o fotógrafo que eu vou falar hoje é o Raymond Mix. Para quem estuda comigo, e tem algumas pessoas aqui que estão nessa live, sabem bastante o quanto eu gosto do trabalho do Raymond Mix e o quanto eu mostro o trabalho do Raymond Mix nas minhas aulas. Então eu resolvi mostrar um pouco do trabalho dele, falar um pouco do trabalho dele. Eu não queria gastar muito tempo fazendo uma apresentação muito longa, porque eu tenho bastante coisa para mostrar.
Mas eu não vou escapar de começar a falar com um poeminha do nosso amigo Manuel de Barros, porque acho que hoje cabe bem o Manuel de Barros para começar a nossa história. E depois desse poema a gente pode começar então a falar especificamente do trabalho e por que eu escolhi ele. Então, é um poeminha do Manuel de Barros. O livro eu já falei para vocês, já mostrei para vocês. Ensaios fotográficos, Manuel de Barros. Oi, Paula. E é o primeiro poema dele, que chama O Fotógrafo. Então vamos lá. Difícil fotografar o silêncio, entretanto tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa. Eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador? Estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir sua noiva. A foto saiu legal. Então, é interessante esse poema, além de ser belíssimo, ele para mim fala um pouco daquilo que interessa na fotografia. Que não é como a foto é feita, com que tecnologia, de que não sei o que, todo esse assunto que a nossa fotografia no Brasil, em especial, dá tanto valor, né? Quer dizer, é muito mais importante como o cara faz do que o que ele faz. E o poema do Manuel de Barros é isso. Fotografia não é sobre fotografia, fotografia é sobre a vida. Então, quando a gente fala que a fotografia é sobre a vida, a gente entende que a fotografia é só um meio para alguma coisa. O que interessa é qual é o resultado que a gente vai apresentar. E como a gente vai apresentar. E aí é que entra aquela questão anterior sobre a questão da ética e da estética estarem juntas, né? Então não interessa com o que você trabalha, com quais são as questões e os temas que você apresenta, mas o que interessa é como você faz isso. Com que honestidade consigo próprio, com que honestidade você oferece isso para os outros, né? Sabendo de todas as suas capacidades, de todas as suas limitações, dos seus interesses de fato, né? E isso eu acho que isso está virando quase como não sei, parece que isso é cada vez mais precioso, principalmente agora no mundo que a gente está vivendo, que a gente vive essa crise enorme em todos os aspectos, crise de valores em todos os aspectos. É talvez importante a gente começar a aprender a olhar pelo prisma de que o trabalho tem estética, mas também tem ética. E a ética aí a gente poderia gastar uma live falando sobre isso e discorrendo sobre isso. Então, o fotógrafo que eu vou apresentar hoje, para mim ele está dentro desse quadro. E falando um pouco de todos os outros, né? Claude Bateau, Mário Sorrenti, que por exemplo é um trabalho que eu particularmente não acho, eu não tenho prazer no trabalho, mas eu reconheço a potência daquele trabalho e a sinceridade e a ética e a estética daquele trabalho, apesar de não me agradar. São duas coisas diferentes, gosto de análise crítica, né? Depois o Mario Botman, depois o Daido, que nos mostrou na semana passada, tentei mostrar para vocês na semana passada o quanto ele é absolutamente ético e coerente consigo próprio, com a história dele, com quem ele é, com o que ele faz, passou uma vida fazendo o que ele faz, né? Do jeito que ele faz. Hoje eu vou falar então do Raymond Mix. Eu estou tentando pegar coisas que são bastante diferentes, né? O Daido é um cara que passou a vida na rua fotografando e fazendo a rua o seu grande teatro,
para nos apresentar esse grande teatro, esse grande cenário, essa grande ficção, em que dentro dessa ficção ele fala quem ele é e como ele vê o mundo e que mundo é esse que ele vive, porque a relação é sempre essa, como a gente é e como esse mundo é. Na fotografia tem esse jogo, não é nem só uma coisa nem só a outra. Né? Senão, se a gente pensa só na gente também, a gente vira um narcísico demais. E o Dido então era a rua. Aqui eu resolvi ir para um trabalho de um fotógrafo, o Raymond Mix, que ele é ocidental, americano, nasceu em 63 em Montana, e ele é formado em antropologia, e ele é um cara que trabalha, os temas dele são essencialmente a família e o entorno dele, o lugar, a sociedade em que ele vive, o lugar onde ele vive. Né? Ele morou, então, ele nasceu em Montana, depois ele passou um tempo no Oregon, e agora ele mora perto de Nova York, ali entre Nova York e Boston, numa região chamada Catskill Mountain. Sempre morou na região mais do campo, mais rural e nunca morou em cidade grande, né? E aí ele sempre fez dessa paisagem do lugar onde ele mora e a paisagem da família dele, né, o universo da família dele, como os grandes temas que apresentam as grandes questões da vida dele. Então o Raymond Mix, ele é um fotógrafo, que a gente vai ver no trabalho dele, que ele tem no objeto livro o seu grande meio de manifestação. Ele tem dezenas de projetos de livros de artista, não são livros de artista porque não são únicos, mas livros artesanais, com tiragens sempre muito limitadas, que se esgotam muito rápido. Então, se você entrar no site dele, você consegue ver alguma coisa do que já ficou para trás. Tem uma área de arquivos lá, mas acho que não tem tudo que ele faz, porque ele faz uma quantidade enorme. Então ele se especializou muito nesse fazer, construir imagens, e nesse fazer artesanal, de uma certa artesania, onde ele dá potência para as imagens dele, para a poesia dele. E ele também tem alguns livros publicados de forma tradicional, offset e tudo, e ele é um nome, quando a gente fala de livro de fotografia, nos Estados Unidos, ele é um nome de bastante respeito. E nem por isso ele deixou de ser quem ele é, ele continuou vivendo a vida simples dele no canto dele lá e nos lugares dele, explorando essas questões que são muito próximas a ele. Então, ele sempre quando perguntam para ele quais são os grandes temas dele, quais são os grandes temas que lidam com as grandes questões que ele tem, ele sempre falou que ele nunca foi um fotógrafo de pensar em projetos, conceber ideias e conceitos e correr atrás para poder resolver os trabalhos, para acomodar aquele conceito, aquela ideia. Ele fala uma frase muito bonita que eu vou ler aqui para vocês, que ele fala o seguinte: eu não procuro por projetos, eu somente tento viver a vida e vejo o que acontece, o que vem até mim. A vida sempre nos oferece alguma coisa. Eu acho essa frase tão bonita e tão interessante porque faz um pouco essa lógica sobre essa questão da ética e estética, né? Assim, de a gente entender como cada um ele é desse jeito, ele vive assim e ele consegue expressar isso poeticamente em vários trabalhos. Então eu vou começar a mostrar e conforme eu vou mostrando, as ideias vão vindo e eu vou colocando para vocês, tá? A primeira coisa que vocês vão ver é um pequeno objeto, tá? Ó, vocês vão ver que cabe na minha mão, né? Ó. Em que ele, na realidade, tem... Eu vou dizer depois qual é a tiragem. Ele fez uma... Eu vou mostrar para vocês, depois eu explico como é que isso funciona. Ele é só isso aqui, ó. Essa imagem aqui. Quer dizer, é só isso aqui não, né? É tudo isso aqui, para mim. São 25 exemplares. Uma coisa extremamente simples, né? Aqui é uma foto impressa, aqui é uma foto impressa em um papel vegetal, por isso que ele tem excesso do brilho. Então, na verdade, o fundo do papel que ele escolhe, ele trabalha muito com papéis de várias estruturas diferentes, muitos papéis reciclados. O fundo é que dá o volume da imagem,
porque a imagem está impressa numa transparência. Aqui a gente pode ver isso melhor também, ó. Vocês percebem que tem mesmo nessa tela chata e plana aqui do celular, a gente tem essa beleza aqui de uma percepção de uma tridimensionalidade. O que ele fez? Ele imprimiu num papel vegetal, tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber. Aqui está escrito, ó, isso que está escrito aqui está escrito atrás, no papel, na parte de trás do papel. Só que o efeito visual que isso traz é maravilhoso, né? E é um objeto extremamente simples, nada de especial no sentido de volume, de quantidade de imagens. Desses aqui ele faz aos borbotões, assim, ele tem um monte. Aí, um outro trabalho que eu quero mostrar para vocês, que também faz parte dessa história do livro artesanal, é esse trabalho aqui. Esse trabalho ele já é um pouquinho maior, tá? Ele é isso que vocês estão vendo, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, na realidade é uma gaze dessas de fazer atadura, é uma atadura, né? Tem um papel impresso com uma foto de um girassol morrendo, né? Ele é totalmente costurado à mão, vocês podem ver, ó, costurado à mão. Quando você abre, aqui de novo ele usou um papel reciclável, um papel de baixo custo, ele fez uma impressão, o trabalho chama Carrossel. E aí, esse aqui é um pouco difícil de mostrar para vocês, porque ele é um pouco amplo. Então, quando você faz uma primeira abertura, você cai numa página branca e ao lado tem essas duas fotos. Essas fotos, elas são ampliações que são coladas no próprio papel. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é uma fotografia bastante intrigante, depois eu explico a questão dessa foto, desse trabalho. A edição dele é sempre nesse sentido um pouco mais solto. Aí aqui no meio você tem essa página, né? Então você tem esse diálogo dessa mancha que constrói essa estrutura visual. Depois você tem essa, né? Aqui eu vou mostrar para vocês de perto. Não sei se dá para ver bem essa imagem, acho que dá, né? E aqui são 3 imagens juntas, fazendo uma única imagem. 3 fotografias que viram uma única imagem. E aqui no meio tem uma linha, não sei se vocês conseguem perceber, uma linha, onde delicadamente, na última página, ele escreve lá o nome do trabalho, a tiragem, esses são 10 exemplares, e ele assina. Tá? Aí eu vou mostrar a última página. E depois, quando você... Todas essas fotos são colocadas aqui. Quando você vira, trabalho, aí ele fecha assim. Bom, a história desse trabalho, ele morava numa fazenda e... Não me lembro exatamente a data. Ele teve que sair dessa região, dessa fazenda, porque acabou... Ele teve que abandonar por hipoteca, aquelas coisas clássicas que a gente vê, sabe como é que funciona nos Estados Unidos. E junto com isso também teve uma ruptura de relacionamento, de casamento. Então ele volta para pegar as últimas coisas dele nesse lugar, nessa fazenda, e ele faz essas poucas fotos que tem aí, pegou alguns materiais que ele já vinha fazendo de muito tempo. Então, por exemplo, esta fotografia, tanto esta fotografia aqui, quanto esta fotografia, são fragmentos de imagens que ele fazia da região, de outras épocas, de outros momentos. Bom, aquele outro trabalho são questões pontuais da vida dele, que ele faz alguma coisa ali e expressa o que ele queria mostrar, né? Ele tem um trabalho sobre a filha dele, tem um trabalho sobre o filho, tem vários tipos de trabalho. Tem um livro dele esgotado que infelizmente eu não tenho, que é um livro só sobre
a fase da adolescência da filha dele, que é maravilhoso. Assim, se vocês entrarem na internet, vocês encontram fácil, vão ver como eu vejo. A gente está vendo esses aqui. Depois tem este outro livro aqui. Vocês vão ver que tem bastante coisa para mostrar. É um outro livro, também feito artesanalmente. Aqui é impresso, não acredito que seja numa impressora muito sofisticada. Vocês vão ver que tem aqui uma cordinha, né? Então, aqui de novo, né? Tem uma folha vegetal. Eu vou mostrar mais de perto. Você tem deste lado, então, esta folha vegetal, que tem o nome do trabalho, o nome dele. Essa é a foto que está dentro. E ela faz par com essa foto, né? Então aqui ele vai jogar visualmente com essa paisagem e com esse desvelar, né? Que a gente vai virando aqui e vai ver o que ele quer realmente mostrar, né? Aqui tem essa dupla paisagem. Aí eu vou rapidamente pular, porque senão não vai dar tempo de a gente ver tudo. Aí tem essa dupla, essa aqui é a filha dele, que está do lado dessa árvore. Né? Infelizmente não dá para mostrar as duas juntas assim, mas é uma dupla maravilhosa. Sempre nas edições dos livros existe uma certa liberdade de formal em como posicionar as imagens, mas sempre tem uma boa justificativa estética no final. Depois tem uma história muito interessante que eu vou contar para vocês em um outro livro. Esse aqui eu acho que é o filho, não tenho certeza. A outra eu tenho certeza porque já foi muito fotografada. Junto com essa foto que também é um esplendor, né? Mas as duas juntas, então, montam uma dupla incrível, né? E esse é um livro que vem com um poema, 2010, vem um poema aqui, e esse vem com esse pequeno bibelô para quem compra. Aqui tem a contracapa do livro, e aqui vem esse pequeno bibelô, que é um print, que tem essa aqui. Essa aqui é uma tiragem até que grande, 92. É interessante como ele usa a cor, por exemplo, né? Assim, não é nada. O trabalho dele tem uma simplicidade. As questões que os fotógrafos gostam tanto de se enaltecer por causa das tecnologias e das técnicas que eles usam, quando na verdade o que interessa é o que se faz com tudo isso. E esse cara tem um domínio profundo, porque como eu falei na outra live, sobre o caso do Daido, para subverter a linguagem que você usa, você tem que entendê-la profundamente. Senão você não está subvertendo nada, você só simplesmente está cometendo uma série de equívocos. E o Raymond Nix é um desses caras que a gente percebe o quanto ele domina o que ele faz tudo com tanta artesania, com tanto cuidado, que você sabe claramente o que está ali colocado. Bom, o outro livro, esse já é um livro de produção. Deixa eu pegar uma aguinha aqui para mim, que senão eu vou ficar com a boca muito seca. Esse já é um livro de produção, vocês estão me vendo na tela ali, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse livro que eu vou mostrar para vocês chama Sound of Summer Running. Já é um livro de produção regular, no sentido de uma tiragem maior. E Sound of Summer Running é um título maravilhoso para um livro. Tem uma história muito interessante que quando ele estava preparando esse livro, um dia ele foi para casa com um boneco branco, né? Um boneco, para quem não sabe, uma encadernação, como se fosse o boneco, como se fosse o livro propriamente dito, no tamanho que você está pensando, os formatos, só que as páginas estão em branco, que ele exatamente queria fazer os testes de montagem. Ele é muito artesanal. E aí ele estava com os prints, com aquele negócio, o filho dele de 10 anos chegou para ele e começou a olhar para aquilo, e o menino começou a brincar de jogar e construir a edição, as conexões, as páginas. E ele falou, bom, fica aí fazendo isso, que eu vou te ajudar fazendo comida. E foi lá para a cozinha fazer comida, e quando ele voltou, o livro estava pronto. E
salvo pequeníssimos ajustes, a edição que a gente vê do trabalho é a edição que o filho dele fez. Extremamente livre, e ele fala que hoje o filho dele é bem mais velho, que o filho dele continua atuando com ele nas edições, é com quem ele discute e constrói os trabalhos, e que eles têm uma diferença, ele é mais clássico na construção das imagens e o filho é um pouco mais libertário com isso, né? Então eu vou passar esse aqui um pouquinho, deixa eu mudar a tela aqui, um pouquinho para vocês. Bom, ele já começa assim, ó. Uma coisa interessante nesse livro é que esse livro são fotografias de alguns anos dele fotografando a região dele, onde ele morava, lá nessa região de Montana. E esse trabalho ele constrói exatamente como um álbum de despedida, né? um relato. Álbum é um absurdo falar isso, desculpa, gente. Um relato de despedida da região dele. Então são fotografias de anos de uma vida no campo. Aqui vocês vão ver que aqui tem o negativo aqui tem algumas imperfeições, porque a máquina... Aqui essa imagem também é maravilhosa. Eu vou trazer um pouco os detalhes para vocês verem. O trabalho dele parece que você está vendo o tempo inteiro um grande sonho. E ele conta que durante anos, quando ele fotografava a família dele, especificamente, que são essas pessoas, esses amigos, os amigos da família, os filhos, amigos, os filhos dos amigos que são amigos dos filhos dele. Nossa, essa frase ficou complicada. Ele tem lá um conjunto enorme de câmeras e ele sempre, quando saía para fotografar, via alguma coisa que ele queria fotografar, ou ele sabia que ele podia ir para algum lugar que pudesse fotografar com os filhos ou com quem estivesse lá por perto, ele sempre escolhia a câmera e o formato de câmera, aquela que era mais conveniente no sentido de praticidade. Qual a câmera que estava pronta para ele fotografar? Que já tinha o filme... E ele saía para trabalhar com isso. E aí o trabalho inteiro realmente o trabalho. Eu acho que esse talvez seja a grande obra-prima dele. É um trabalho realmente maravilhoso. E as duplas e o jeito como elas estão colocadas. O menino lá de 10 anos tem uma sensibilidade. Tinha 10 anos, tem uma sensibilidade que também é um choque. E aí ele vai se desenvolvendo dessa forma. Tem uma poesia, tem um silêncio, tem tem uma verdade nesse trabalho que é difícil, viu? Não é fácil chegar nisso, não. Não pelos aspectos técnicos que eu vou repetir, né? É simplesmente pela magia, aquela grande mundo cênico, né? Que a gente fala que fotografia é um grande teatro. Portanto, o que nos interessa é qual é essa ficção que nós estamos vendo e como ela foi feita, né? E aí você vê como esse cara é realmente... Como ele faz algo realmente... Eu estou passando um pouquinho mais... Deixa eu dar um pulinho aqui. Rapidamente aqui eu vou dar uma pulada. Senão a gente não vai ver o livro inteiro. Quer dizer, não vai dar para ver o livro inteiro mesmo, mas eu vou para algumas partes que eu acho que são importantes, né? Enfim, anos de fotografia da família. Essa cena para mim é alguma coisa que é um absurdo. Né? Opa. Enfim, o trabalho realmente tem uma honestidade, uma sinceridade que a gente se sente absolutamente, né, envolvido. Não está preocupado com espetáculo, não está preocupado com muito... No final do livro tem um printzinho que vem junto com o livro.
deixa eu voltar um pouquinho para cá, descansar o braço aqui também. Então, o que ele nos mostra, né? Um trabalho profundamente poético, uma coerência estética, uma coerência ética com o que ele fotografa, como ele se relaciona com essas histórias, como ele se relaciona com a vida dele, a ética no sentido desse respeito pela própria vida e pela existência de tudo que está na infância, tudo que está nesse meio, né? Onde a gente está, onde a gente vive, com quem a gente vive. E anos de fotografia e trabalho que você percebe que tem um chão muito grande pela frente de esforço, de construção, né? Segue uma linha de coerência de pensamento, uma linha de coerência do que interessa para ele na vida. Não segue modismos, não segue tendências. E aí ele vai fazer, nesse último lugar que ele vai, é o último livro publicado dele, é um livro que foi publicado em 2015, salvo eu esteja enganado, 2018, é bem mais recente. É um livro chamado Half Story, Half Life, eu já vou mostrar para vocês. É um livro, quando ele muda para essa região de Catskill Mountain, ele descobre nessa região. Ele tem 2 filhos jovens, né? Ele tem um filho e uma moça, um menino e uma moça. A moça é mais velha que o filho. Ele descobre que nessa região que ele foi morar, que é nas montanhas, que né, nesse lugar onde ele mora, tem lá um ritual que acontece não de forma, vamos dizer assim, formal, mas que existe uma... Não é um ritual, desculpa, vamos corrigir. É uma tradição. Eu já respondo. O nome do livro chama Half Story, Half Life. O último que eu mostrei era o Sound of Summer Running. Eu vou colocar aqui o nome do livro, o que eu mostrei anteriormente. Sound of Summer Running. Eu estou sem óculos, talvez... Vamos lá, se eu estiver errado, alguém me corrija aí, por favor. Que eu não sei o que eu estou escrevendo efetivamente. E esse é Half-Life, Half Story, Half-Life. Ele descobre então que tem uma tradição mais secular de todos os adolescentes, aqueles adolescentes que estão lá na faixa dos 14 aos 20 anos, tem uma tradição de irem até uma certa cachoeira, que tem uma altura lá bastante considerável, e eles saltarem saltarem nessa cachoeira, né? Saltarem e se jogarem lá de cima e mergulharem lá no lago que tem embaixo. E aí, claro, ele tem filhos jovens, ele se interessou pelo assunto, ele foi ver e ele passou 3 anos fotografando um grupo de pessoas que fizeram esse ritual, essa tradição e foram lá fotografar e tudo. Bom, então o tema é uma coisa absolutamente trivial para aquela comunidade onde ele vive, que tem interesse pelo lado dele, o trabalho dele por causa dos filhos, o trabalho dele está sempre muito vinculado com essa questão do tempo, da idade. Ele, como eu falei, ele tem um livro somente sobre a filha dele na adolescência, a despedida dela, se preparando para ir para a universidade, aquela coisa toda. Então ele tem, eu não sei porque eu comecei a falar tudo isso, me perdi, mas enfim, meus pensamentos são mais rápidos do que a minha capacidade de falar. Ele se interessou pelo assunto, então o tema é esse. Agora, a questão propriamente dita, e todo o trabalho tem esse lado, né? A gente pode ter um tema, mas o tema não é. O tema é a forma como a gente faz para chegar numa certa questão. A linguagem é como a gente apresenta o tema, como a gente constrói o trabalho. Mas a linguagem é um meio para chegar nesse tema, que é um meio para chegar na questão principal. E a questão principal dele, ali a gente percebe claramente, de novo, é sempre a questão do tempo, da passagem do tempo e o que isso significa. Então ele vai fotografar esses jovens, que são essencialmente homens, que vão fazendo, que tem essa tradição na região, fazendo o caminho para esse lugar e fazendo o salto.
Então, eu vou mostrar para vocês, aqui tem um poema que não vale a pena a gente ler. Ele começa claramente, ele faz um... Opa, desculpa, não virei a câmera. Pronto. Esse é o livro, gente, desculpa. Eu não esqueci que eu não tinha virado a câmera. Olha lá, esse é o livro, tá aqui o título. Né? A impressão é uma coisa meio metalizada, num papelão mesmo, não é... E aqui ele faz um prefácio, que é essa imagem. Bom, aí a gente vai ver então o que é o livro. Vamos lá. Aqui ele começa mostrando um pouco, um pouco o roteiro para chegar nesse lugar, mas é claro que é muito interessante você ver, né, esse carro abandonado no meio do mato. Se a gente for ficar na cabeça a questão, qual é a questão fundamental dele, que é esse rito de passagem, esse rito de passagem de uma fase para outra, que isso implica com a questão da passagem do tempo, o que significa essa passagem do tempo na vida das pessoas, na vida dos lugares. Uma foto como essa tem todo sentido, né? Depois, então, ele vai mostrar, começa, né? Não sei se vocês conseguem ver bem, ó, tem uma pessoa atrás dessa mata. Esse livro é bem extenso, eu não vou conseguir mostrar tudo, tá? Ao lado tem essa foto. E aqui. Então a gente vai percebendo que conforme vai passando o livro, os rostos dessas pessoas mal aparecem. São pouquíssimas as fotografias em que o rosto efetivamente aparece. E quando eles aparecem nesse ato de se jogar, eles aparecem dessa forma, sempre se jogando na escuridão. E aí é claro, né, que essa metáfora da escuridão, a escuridão como essa representação simbólica, né, do desconhecido. Deixa eu descansar meus braços um pouquinho. Do desconhecido, do que virá pela frente, né? Alguém que está saindo da fase da adolescência, indo para a fase adulta. O que significa a fase adulta? Quais são os desafios, os mistérios? Quer dizer, tem um jogar-se numa grande escuridão, sem garantias nenhumas do que vai acontecer com a gente, para onde a gente vai, o que vai ser da nossa vida. Então, simbolicamente, né, tem uma metáfora tão linda desses caras se jogando para a escuridão, que é um trabalho que eu realmente acho que... você vai ver. É todo ele assim. Né? Ó, ele saindo, né? Olha que coisa linda. Então, como linguagem, um profundo domínio do que é, como fotografar a situação para construir esse clima, mas não interessa, você olha o trabalho dele, qual a linguagem, pouco interessa, a gente não olha para isso, né? Especificamente, a gente olha para o que ele está mostrando efetivamente, né? É um trabalho realmente, em alguns momentos tem coisas desse tipo. É um trabalho realmente maravilhoso. Né? Ou essas costas desse rapaz que tem cheio de marcas. Ó. Bom, então, fotógrafos como o Raymond Mix acho que nos deixam mais leves, né, nesse sentido, porque as imagens são profundamente poéticas
e nos chama a atenção para aquilo que é realmente importante e interessante, né? Desculpa aqui a Tânia falando de estrias de crescimento. É exatamente isso, são estrias de crescimento mesmo. Ele nos mostra que a linguagem ele domina, mas não é essa a questão. Ele nos mostra que a questão não está no que você fotografa, na verdade, mas como você fotografa o que você deseja expressar. Então, qualquer coisa é tema, é possibilidade, né? Qualquer circunstância é possibilidade. A gente não precisa muitas vezes ir para o outro lado do mundo, a gente não precisa fazer coisas mirabolantes para a gente ter um bom trabalho na mão. Porque não é isso que diz que se o nosso trabalho é bom ou não. Tem fotógrafos que são maravilhosos, que vão para o outro lado do mundo e fazem coisas maravilhosas. A questão não é essa, né? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Agora eu vou colocar o óculos para poder enxergar aqui as perguntas. Dá para ver a influência dele no trabalho do Brian não sei como fala, Schutma. Não conheço, Gui, não sei te dizer de verdade, não conheço, vou pesquisar, mas não conheço. Ele acabou de ganhar uma bolsa do Guggenheim. Merecido. Pelo menos as bolsas lá dão prêmios para quem merece de verdade. São 2 livros que eu já deixei marcado. Half Story, Half Life, está escrito aqui, eu acabei de ver que eu escrevi errado. E Sound of Summer Running. Paralelos com a Sally Mann? A não ser pelo aspecto das temáticas, dos temas, né, serem muito semelhantes no sentido de ser a própria família e a própria região onde ela vive, eu acho que as questões da Sally Mann são totalmente diferentes. Aliás, não são as questões que são diferentes, porque a Sally Mann também tem muito a ver com a questão do tempo e das influências do tempo nas transformações, inclusive, do próprio homem, né? O marido que ela fotografa por causa da distrofia que o marido sofria, a questão das pesquisas do What Remains, que são pesquisas no campo de um centro de pesquisa forense, o trabalho mais conhecido dela, da família dela, mas a abordagem sobre a questão do tempo é de uma maneira totalmente diferente, né? Não tem nada a ver, e ela é muito mais enrijecida no sentido, não de uma maneira negativa, mas ela é muito mais enrijecida no sentido de sempre do mesmo jeito, no mesmo formato, com a mesma câmera. Ele é muito mais flexível, muito mais solto nisso, as imagens têm essa fluidez visual de quem está muito mais solto, não está tão encenado, tão preparado, tão construído como o trabalho dela. Eu acho o trabalho dela maravilhoso, não estou fazendo crítica não, só que eu acho que tem diferenças. E eu acho que ela vai por um viés um pouco mais pesado, um pouco mais dramático do que como ela vê tudo isso, né? Enquanto que eu acho que ele traz um pouco mais de lirismo, um pouco mais de leveza, né? Então, eu não acho que tem tanta aproximação, não acho que tem aproximação, não. A não ser essas que eu falei. Deixa eu ver se tem uma pergunta. Acho que não tem perguntas, tem comentários. Aí os comentários tudo bem, né, gente? Não vou ficar falando de comentários. Se tiver alguma pergunta... Acho que não tem perguntas, não. Bom, então, se não tem perguntas, eu acho que a gente pode ir dando uma certa... incrível como um entorno íntimo, cotidiano, alimenta trabalhos incríveis, potentes ao tempo de delicados. Ao mesmo tempo de delicados, né? Mas sem perder potência poética no sentido amplo, quer seja uma Sally Mann, como o Gui falou, trabalho mais denso, que mexe com questões mais pesadas, os temas são mais pesados, eles têm uma verdade com os seus trabalhos, né? Eles têm você olha a carreira da Sally Mann, você percebe a profunda coerência na carreira dela e a profunda conexão com tudo que ela faz. Não é essa coisa fugaz de uma ideia, de uma grande sacada, que nessa sacadinha eu vou lá porque isso aqui vai vender. A questão não é essa, né? A questão é muito outra, né? Qual a melhor câmera para começar, Renan Lívia? Eu não vou nem te responder essa pergunta, tá? Porque essa pergunta é absolutamente desnecessária, Renan. Você está brincando, né? Pois é.
Também acho que isso só pode ser brincadeira mesmo. Bom, gente, acho que se não tem mais perguntas, se ninguém tem perguntas, eu acho que eu vou ficando por aqui. Não precisa estender muito. Semana que vem, como eu disse para vocês, agora só de domingo. Na semana que vem eu vou procurar trazer um trabalho que também seja muito diferente. Marcelo, como é a frase que eu li no começo? A frase dele, né? Peraí, que eu realmente não... Essas coisas eu sou incapaz de guardar. Ele fala assim: não procuro por projetos, eu somente tento viver a vida e vejo o que acontece, o que vem até mim. A vida nos oferece sempre algo. E eu acho que é isso, então. Então, semana que vem eu vou trazer um outro trabalho que vão estar batendo mais ou menos nas mesmas teclas, mas de uma forma totalmente diferente. E espero que todo mundo se proteja, fiquem em casa, se cuidem, protejam a cabeça também, porque não está fácil manter a cabeça minimamente sã com tanta loucura acontecendo. E nos vemos na outra semana. E durante a semana eu vou colocando... As lives estão gravadas em algum canal? Estão gravados no YouTube, no canal da Bianca Beckel. Deixa eu escrever aqui, Galeria. Bianca Beckel. Galeria, tem todas as lives que eu fiz até agora. E no meu site eu estou além, acho que você não pegou o começo, estou subindo... Espera um pouquinho só, deixa eu... Bianca, onde que é? Deixa eu só fixar aqui, porque assim, Bianca, todo mundo vê também. Cadê Bianca aqui? Fixar. Tá aí, ó. E no meu site eu abri um canal de reflexões, onde então vão ter todas as minhas lives. Ainda não tem todas, já tem 3, mas eu vou subir durante a semana. E tem já uma primeira parte de um texto que envolve um pensamento, que é uma postura chamada território íntimo, que é tudo isso que eu tenho falado para vocês, tentado organizar de uma maneira um pouco mais por escrita, né? Que exige uma ordenação de pensamento e tudo, e a minha cabeça funciona de um outro jeito. Eu tenho dificuldade para escrever, então vai ser meio lento o processo, mas vai estar lá, tá bom? Então, boa semana, protejam-se e até domingo que vem. Abraços!